E acho que até a gente pode falar um pouquinho sobre o engajamento bíblico. Porque eu acho que hoje a nossa geração que mais precisa, eu acho que a gente olhando é de fato conhecer a palavra de Deus. Nunca lemos tantas coisas, porque celular o dia inteiro, mas talvez com tanta pouca qualidade, né? Sim, sim. E a única coisa que realmente vai transformar a gente é a palavra de Deus. Tipo, a fé vem por ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus, por ser lavado por isso. Então, eu não consigo enxergar uma geração, assim, que vai trazer revolução, que vai trazer coisas boas, sem estar engajado na Bíblia, sem estar apaixonado. Todo mundo que você já conheceu, que tipo, realmente teve uma vida muito transformada, uma vida que está dando muito fruto, ela sempre tem contato com a palavra de Deus. Né? Você vê, tem gente, talvez, né, em lugares onde não tem acesso à Bíblia mesmo, mas elas vão ficar perguntando, para quem já leu, elas vão ficar ouvindo a história, elas vão ficar se enchendo, porque a palavra de Deus tem uma coisa muito sobrenatural, uma coisa que realmente muda a nossa mente. Né? Faz uma lavagem de verdade, assim, limpa a gente. Então, eu acho que não tem nada assim que a gente deveria ser disciplinado mais do que isso. Sabe? Cuidar do nosso corpo é maravilhoso e a nossa geração tá super afim disso. Isso é muito bom, saudável. Mas se a gente cuida muito bem do nosso corpo físico e não tiver lavando o nosso interior, assim, com a palavra de Deus, a gente vai estar podre no final, sabe? Tipo... Um dos meus versículos preferidos é Hebreus 4:12 ou 12:4. Enfim, é muito preferido mesmo, né? Mas a palavra viva e eficaz, mais cortante, né? E o que eu gosto do finalzinho, que ela é apta para julgar pensamentos e intenções do coração. Esse versículo, cara, define de fato, principalmente hoje em dia, onde tudo é sobre aquilo que você está sentindo, os desejos, os pensamentos do teu coração e o tanto de informação e conteúdo que a gente está recebendo. Total. E nada é estável, né? Nossas emoções estão sempre mudando. Um dia você pode desgostar de algo, depois de alguns dias você não gosta mais daquilo. Né? Quantas vezes você já mudou seus gostos, né, musicais, sei lá. Você muda seus gostos, seus sentimentos. E também você não pode confiar na coletividade, porque a coletividade também das pessoas mudam. Né? Historicamente, teve coisas horríveis, atrocidades que foram feitas que na época eram bem aceitáveis. E hoje a gente vê e pensa que horror, tipo, isso não é moral, isso é errado. Só que hoje é a mesma coisa, a gente não tem um chão. Tipo, a gente não não pode confiar em nossas próprias emoções e nem na coletividade das pessoas. Sim. Né? Ninguém acredita, acho que até as pessoas mais assim que querem ver o mundo sendo mudado e não são cristãos, eles também não acreditam que eles podem confiar na coletividade, né? Mas isso que traz tanta segurança pra gente que acredita na palavra de Deus, porque a gente sabe que a Bíblia não muda, a gente pode construir em cima dela, a gente pode estar confortável nela, a gente não precisa estar ansioso sobre, sabe? A gente não vira o nosso próprio Deus que precisa fazer decisões, decidir o que é moral, o que não é. A gente já tem escrito, já tá tudo, sabe, decidido. E às vezes a gente quer muito nessa falar, o Espírito Santo vai me convencer e tal. Mas já tá escrito. Exato, tem muita coisa que a gente não precisa ficar pensando, será que Deus gosta disso ou não, né? Como é que é pra você essa relação? Você é uma pessoa carismática, avivada, claramente. Como é que é pra você essa relação entre palavra e o poder, né? O mover do Espírito? Sim. Bom, o poder do Espírito nunca vai contradizer a palavra de Deus. Então, se for alguma coisa que está contradizendo a palavra de Deus, a gente já sabe que é outro Espírito. Não é o Espírito de Deus. E porque a Bíblia mesmo, estava conversando com meu marido esses dias, eu tipo, a Bíblia diz que a palavra virou carne, tipo, virou Jesus. E não é óbvio que a gente sabe que não é o couro, é a folha em si. Mas é a palavra de Deus viva, tipo, é Jesus. Então, assim, a gente não pode achar que Jesus vai se contradizer. É tão bom saber que a gente tem esse chão que a gente pode só construir em cima. Então, o Espírito Santo sempre vai só construir em cima disso. E eu acho que, às vezes, as pessoas falam, mas tem tanto crente que discorda com coisas teológicas e tudo. É verdade, mas tem uma forma da gente chegar, tipo, numa consciência. Um denominador comum. Sabe? Tem um denominador comum, tem as coisas que são realmente essenciais, que a Bíblia deixa tão clara, tipo, nítida. Tem algumas coisas que são um pouquinho misteriosas, que pode ser interpretada diferente, mas que deveria ser debatado. E a gente tem que chegar numa conclusão. Eu acho que a gente não pode ter essa ideia, só porque ninguém decidiu sobre esse assunto, eu vou deixar no ar. Tipo, por exemplo, assim, mulheres pregando. Tem algumas igrejas, né, que leem Tem 2 lugares onde o Paulo fala que a mulher deveria ficar calada na igreja e tal. Então, eles entendem isso como, tipo, a mulher não pode pregar e tal. Tá bom.
isso não vai mudar a salvação de alguém. Tipo, não é uma coisa assim, um essencial, né? Sim. Mas dá pra gente estudar muito e chegar numa conclusão. Sim. Porque tem muitos outros textos que deixam bem claro que as mulheres estavam liderando, muitas envolvidas no culto, e não era que elas precisavam ficar caladas, que entender o contexto que o Paulo tá falando. Né? E tem vários estudos que apontam que o que ele estava falando era para as mulheres pararem em um dos textos, era que era para as mulheres pararem de cochichar, sabe? Legal. Tipo, ficar falando, tipo, fazendo perguntas pro marido, porque às vezes as mulheres lá não iam pra escola, né? Sim. Como os caras, então tinham perguntas, tipo, o que significa essa palavra? Então ficavam indo pro marido. Marido, o que é essa palavra? Sabe? Fazendo perguntas. Aí ele fala. A interpretação, né? Aí ele até fala, se tiver alguma pergunta pro seu marido em casa. Então, tem vários, assim, coisas que você vai estudando e vai entendendo. Isso que significa. Mas, claro, eu tenho muita graça, tipo, para as pessoas que acreditam que não deveria estar pregando e elas, né, têm essa convicção. Tudo bem, tipo, elas entendem isso. Sim. Mas eu vou ficar buscando a verdade até eu encontrar, até estar satisfeita. Sabe? Então, em vez de só, tá muito difícil, eu vou parar de estudar, eu vou parar de descobrir, jogar a toalha. Sim. Não, entender que, tipo, a verdade, ela não tem medo de questionamento, ela não tem medo de ser fuçada, sabe? A verdade vai estar pura, simples lá e estável. Então, é nosso dever, se a gente realmente quer viver na plenitude da palavra, quer viver na plenitude da vida mesmo, a gente tem que cavar e ficar buscando a verdade, né? Eu acho que é muito esse lugar de interpretar o texto, né? Porque eu tava estudando sobre como estudar a Bíblia de forma eficiente. Porque às vezes a gente abre a Bíblia pra ler, e é isso, vamos ler o versículo. E aí a pessoa, já vê aquela pessoa falando assim, esse versículo aqui tá falando, Deus é bom. Deus é bom. Então Deus é bom. E Deus é bom. Aí eu, tipo assim. Olha aí, comentário. Tem coisas mais profundas pra falar sobre isso. Então, qual é a natureza de Deus? O que leva ele a ser bom? E por que a gente experimenta da bondade dele todos os dias? Por que ele quer ser um bom pai? Então, tem várias coisas que envolvem. O Bill tudo. Johnson, ele tem um livro, Deus é Bom. Ele tem um outro livro chamado Deus é Muito Bom. Não. E tem A Bondade de Deus. E ele consegue três livros sobre isso. Porque às vezes as pessoas ficam muito no raso mesmo. Mas eu comecei a ver que é muito sobre a interpretação do texto também. Como você pega aquele texto e interpreta. Às vezes, a gente tá lá querendo pregar e a gente dá um Google. Qual versículo fala sobre santidade? Aí aparece 1000 versículos, você pegou o versículo e colocou. Porque a palavra fala que ser de santo... E santidade não veremos a Deus. Santidade veremos a Deus. Aí você fala assim, mas o que levou a pessoa a falar isso dentro da palavra? Qual o contexto histórico? O que estava acontecendo no momento? Quem falou? Quem fez? Tipo, isso é interpretar o texto. Eu acho que é muito rico isso.